Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Valdemar se cansa e vai para cima de Moraes com repúdio de forma inédita. É isso mesmo. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, acaba de soltar uma forte nota. Ele abandonou o discurso brando e soltou o verbo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Registro a minha indignação, a minha repulsa, a determinação judicial de se fazer da busca e apreensão na casa e no gabinete do líder da oposição do PL na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, eleito pelo povo fluminense para legitimamente representá-lo, com a confiança de mais de 114 mil eleitores. As atitudes e ações do parlamentar do PL são protegidas pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, garantido pela Constituição, que todos nós juramos defender e respeitar. Mas não é isso que estamos assistindo nos últimos meses. Parcela do Judiciário continua adotando medidas que causam espanto e temor no meio político e judicial em geral, com base em investigações intermináveis e flagrantemente inconstitucionais. Pode uma vítima ser autor das investigações que ele mesmo julga e condena a 17 anos de prisão. Essa escalada de violência do judiciário contra parlamentares da oposição e gente do povo precisa ser contida, pelo bem da democracia brasileira. Não dá para uma democracia existir de verdade quando o próprio poder judiciário não respeita a Constituição e fere a autonomia dos demais poderes da República. O Congresso Nacional é soberano e seus integrantes não podem ser intimidados, como no caso do líder Jordi. Ele tem direito à opinião própria e defender suas próprias ideias e manter os diálogos que considerar convenientes. É estranha e péssima para a democracia brasileira a omissão do Congresso Nacional nesse e em outros casos recentes. Representantes legitimamente eleitos pelo povo por suas ideias e propostas políticas estão sendo coagidos, intimidados e invadidos em sua privacidade. A arbitrariedade não pode ser maior que a Constituição Federal e o respeito à democracia. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Esse é o momento mais grave para a nossa democracia desde a redemocratização. E por quê? Porque o artigo 53 da Constituição não vale mais nada. A inviolabilidade do mandato parlamentar não existe mais no Brasil. Do contrário, a Polícia Federal não entraria nos gabinetes. Aliás, cadê o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Já fica a pergunta desde já. Onde ele está? Ele já se manifestou? Cadê o presidente do Congresso Nacional, senhor Rodrigo Pacheco? Onde ele está? Ele já se manifestou? A Polícia Federal agora pode entrar a mando de um ministro numa decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal a hora que quiser no Congresso Nacional, entrar, levar computadores do Poder Legislativo. Os presidentes das duas casas legislativas sabiam. Eles sabiam o motivo, eles sabiam que o deputado Carlos Jordi, que tem foro privilegiado, e talvez seja por isso que ele esteja sendo arrastado para esse inquérito do dia 8 de janeiro. É preciso ter alguém lá com foro de prerrogativa para que a investigação prossiga na Suprema Corte, porque as outras centenas de pessoas que foram presas e que continuam presas com tornozeleira eletrônica não têm foro de prerrogativa, portanto, ele não é o juiz da causa, não é o juiz de direito. Mas é preciso envolver, então, alguém que tenha foro parlamentar. Mas a pergunta que fica é, depois de um ano... Olha, eu vou finalizar essa primeira rodada aqui, Paula, mas eu não sei aonde o ministro Alexandre de Moraes quer chegar. Mas, de fato, o discurso dele, assim como em pouquíssimas palavras eu resumo aqui o que ele disse no despacho para a Polícia Federal, aspas... Absolutamente todos, em letras maiúsculas, serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão, motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé e mau caratismo. E ainda diz que não vai buscar o apaziguamento do país. Onde é que ele quer chegar? O Brasil precisa sair do dia 8 de janeiro de 2023. Aliás, talvez os brasileiros já tenham saído de lá. O ministro Alexandre de Moraes permanece estacionado nessa data. Isso não faz bem ao país.
não faz bem, ele não quer a paz. Hoje é um dia marcante, né, Augusto? Primeira vez que um parlamentar aí nessa operação Lava Jato, Lesa Pátria, 24ª fase da operação Lesa Pátria, primeira vez que um parlamentar, então, é atingido por essa operação, um dia bastante delicado e simbólico para o país, né, Augusto? Não é a primeira agressão ao Congresso, mas é a primeira desse tipo a um deputado violando a norma constitucional segundo a qual deputados e senadores não serão punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Começa por aí. Em 1968, em setembro, depois que o deputado Márcio Moreira Alves fez um discurso brando naquela parte da sessão da Câmara em que tem aqueles discursos rápidos de 5 minutos, né? Não me lembro. É uma espécie de pequeno expediente. Pequeno expediente e tal. Ele fez um discurso dizendo que os brasileiros, em protesto contra o regime militar e tal, as brasileiras não deveriam dançar com os cadetes, né? Alguma coisa, entrou até a recomendação para não namorar estudantes de colégios militares, uma coisa branda. O governo militar, os radicais, a direita não, os extremistas eram de direita, eram radicais e pouco afeitos à liberdade. Esse grupo pediu licença ao Congresso para processar o Márcio Moreira Alves. Eles detinham o poder, não havia dúvida, mas eles pediram licença. Recusada a licença, eles tiveram de decretar o AI-5. E aí sim, o Congresso foi dissolvido, então eles até estavam em busca de um pretexto e tal. Mas nem os generais que estavam no poder desde 64 ousaram violar essa tradição constitucional, né? Norma, tá em todas as constituições, aliás, nem precisaria. Não pode punir deputado que representa o povo pela emissão de qualquer opinião. Ponto. Nesse caso, ele fez pior, o Alexandre. Ele nem pediu licença, ele já foi logo tratando um deputado como um criminoso, um representante do povo. E, de novo, né, com essa conversa aí de ordem devida, né? Obediência devida. A Polícia Federal cumpre ordens ilegais. Está na hora de parar também e pensar. A Polícia Federal tem que criar juízo. No Tribunal de Nuremberg, eu vi outro dia um bom documentário aí, com fitas inéditas, que foram gravadas durante o julgamento dos líderes nazistas. Todos. Por que você fez isso? Porque Hitler mandou. Acabaram na forca. Não estou brincando com forca, não, como faz o ministro Moraes. E nem recomendando nada. Estou dando um exemplo. Essa teoria é furada. Ordem ilegal não se cumpre. É bom que a polícia pense nisso. Agora eu faço uma pausa para dar boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu vizinho, compadre aqui, Piotr, meu amigo querido Constantino, e só complementar da seguinte maneira. O que ele fez provoca a imediata reação do Poder Legislativo. Imediata, eles têm de se reunir com urgência para proibir isso aí e começar o regresso à ordem constitucional. Depois dessa, eu não vejo o que mais pode fazer o ministro Alexandre de Moraes, além de assumir formalmente a presidência da República. Nós já temos, representando o Brasil em Davos, nós somos o único país que tem um ministro do Supremo em Davos representando. Né? O quê? Ele está representando o judiciário, está no lugar errado. Está passeando, está errado. Falando em nome do Brasil, não teve um voto. Não teve um voto, está falando em nome de ninguém. Em meu nome ele não fala, não me representa, não representa ninguém. Agora, se
o Congresso continuar de joelhos e não reagir, então é bom acabar com essa brincadeira de que todos os poderes são iguais, reconhecer que o timão da toga é mais igual que os outros e, portanto, manda no Brasil, com a conivência e a cumplicidade do Lula, até porque, ainda que o Lula não gostasse disso, ele não pode se voltar contra quem é responsável pela sua libertação ilegal também. Então, ou o Congresso fica de pé, ou vai ficar de joelhos para sempre. Quero aproveitar e trazer aqui também a reação do líder do PL na Câmara, o deputado Altineu Cortes. Ele cobrou o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, para que tome providência contra o que chamou de invasão de prerrogativas do STF no caso das buscas contra o deputado Carlos Jordi. Em entrevista à CNN Brasil, ele disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Afirmou ainda ter certeza de que Lira está indignado, mas, segundo o parlamentar, é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, quem precisa tomar providências contra o que chamou de invasão de competência do Legislativo. Constantino, quero te ouvir em relação aí a essa fala do deputado Altineu Cortes, né, líder do PL na Câmara, que cobrou aí providências do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Nós temos uma coisa que temos que trazer aqui ao foco, que não foi dito ainda, que o Carlos Jordi é o líder da oposição na Câmara. E, com essa operação, o ministro Alexandre de Moraes, a turma do poder, o consórcio imprensa, velha imprensa, PT e STF, tem acesso ao celular do líder da oposição no país. A deputada Bia Kicis chamou atenção para isso. Isso é um descalabro. Aí nós vimos uma reação muito forte, muito intensa, pelo menos do ponto de vista verbal, retórico, nas redes sociais, não só do líder do PL, como de vários companheiros prestando solidariedade, apontando para o absurdo da medida, para o clima de ditadura, de exceção. Mas eu pergunto, né? E aí? Fica só nisso? Porque esbravejar nós estamos fazendo aqui também, é nosso papel como comentarista. Eu censurado no Brasil, tento com menos alcance, né? A Revista Oeste faz o seu papel de mídia independente, ao contrário desses velhos veículos de comunicação cúmplices da ditadura, que passam pano, que dão destaque para como se o deputado Carlos Jordi fosse um golpista. Nossa, ele recebeu uma mensagem chamado de líder pelo cara que foi preso por uma operação arbitrária que chama de golpista e ameaça ao Estado de Direito qualquer manifestação, né? Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Mas eu pergunto aos líderes de partidos, aos demais parlamentares, vão ficar só esbravejando assim como nós, jornalistas? Porque vocês foram eleitos para serem os representantes do povo. Tem, a princípio, né, a imunidade parlamentar. Tem mecanismos de pressionar o presidente da casa. Vir com a informação de que Arthur Lira está incomodado, isso não acalma ninguém, nenhum patriota, nenhum brasileiro democrata, defensor da lei, da ordem, da Constituição, porque, de novo, ficar incomodado, estamos todos nós aqui incomodados, mas o Arthur Lira é alguém que tem a condição de fazer alguma coisa. O Rodrigo Pacheco nem se fala. Esse aí é o presidente do Congresso, é aquele que senta em cima de vários pedidos de impeachment desses ministros do Supremo que vem aplicando o verdadeiro golpe contra a democracia no país, e eles são, portanto, cúmplices dos golpistas verdadeiros. Isso precisa ser dito. Eu não vou poder passar pano para Arthur Lira e para Rodrigo Pacheco e me solidarizar com o fato de que ele se diz, nas encolhas e nos bastidores, incomodado com a situação. Ora, tenha santa paciência. Incomodado, Arthur Lira? O que o senhor vai fazer a respeito? E o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso? Porque a omissão significa a conivência e a cumplicidade com esse estado de exceção e com essa perseguição à direita no Brasil. Augusto. Eu só queria completar o relato ligeiro sobre o episódio de 68, que resultou na I5, que é o seguinte: o Congresso negou o pedido de licença. Teve coragem. Teve coragem. Assim, negou. Coragem. Não pode processar o deputado, porque ele está autorizado a emitir qualquer opinião. Eles agiram com altivez em situação muito mais difícil. Agora, eles estão com medo de quem?
de um grupo de funcionários públicos, advogados indicados por um presidente da República. É disso que se trata. O presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem a obrigação de reunir imediatamente Câmara e Senado e negar o direito, negar qualquer direito de fazer, de que alguém, para que alguém faça o que fez, acaba de fazer o Alexandre de Moraes. Ele tem de pedir desculpas ao Poder Legislativo e de devolver o que apreendeu e dizer que está errado. É a hora do confronto que melhora a democracia. É a hora de mostrar que os poderes são iguais. Nenhum é mais igual que o outro. Ou então, repito, nomeia para a presidência da República o Alexandre de Moraes. Ele tem de se desculpar agora, porque senão ele vai continuar avançando. Pois é, Piotr. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco deveriam defender o Congresso, mas estão em silêncio, pelo menos até agora. O pessoal aqui no chat está perguntando o que os deputados, o que os parlamentares podem fazer nesse sentido para pressionar uma reação de ambos nesse caso. O Augusto mencionou que lá na ditadura o Congresso teve a coragem de dizer não aos militares que já estavam no poder desde 64. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não tiveram a coragem de aparecer para falar sobre o assunto. Acho que isso já diz muito do perfil daqueles parlamentares e desses dois presidentes das duas casas no Congresso Nacional. Sobre os parlamentares, os de oposição, eu vou só fazer uma sugestão aqui. Mas, neste momento, eu entendo que o poder das redes sociais, é importante marcar posição, façam uma sessão informal em frente ao Congresso Nacional. Se estiver fechado, faz em frente ao Congresso Nacional. Os senhores são deputados. Provavelmente os senhores têm acesso ali. Façam ali informalmente. Façam uma sessão informal, mas de apoio à Constituição, defendendo a Constituição. Interessante que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não precisam de nada além da Constituição para reagir. Nada além da Constituição. Não é uma revolução aleatória. Vamos. Não, nada. É só defender um artigo constitucional, um ou dois artigos constitucionais estão ali, já estão escritos. Não se deram ao trabalho, porque eles não foram constituintes. O constituinte já escreveu. A nossa longa Constituição de 250 artigos tem dois ali que determinam exatamente o papel dos dois presidentes das duas casas. Se tivessem minimamente a coragem de se manifestar, pelo menos, para saber o que eles pensam. Porque o Altineu, não tenho por que desconfiar do que disse o deputado Altineu Cortes. Então, se Arthur Lira está incomodado, bom, se manifeste, venha a público, diga, defenda a sua casa. Porque nós não temos até agora, até porque, digamos, né, é de novo mais um desses inquéritos em sigilo. Ninguém sabe o que tem, à exceção de alguns jornalistas que têm acesso à informação do Supremo que, bom, sabe-se lá como isso deve estar acontecendo. Ou estão inventando ou têm acesso privado, que os advogados não têm. Bom, opa, isso já é um problema para a defesa. Por que a defesa não tem acesso a essas mesmas informações? Dentro da lógica de defesa, o direito de defesa que tem um advogado, a atuação do advogado. Nossa, eu me lembrei que a OAB tem que se manifestar sobre isso também. Claro! Por que os advogados não estão tendo acesso a tudo que está acontecendo? Como é que ele vai exercer o trabalho dele? Fato é que, aos parlamentares, eu sugeriria, todos da oposição, interrompam as férias, o recesso, seja lá o nome que vocês estejam dando a isso. Marquem para amanhã, para sábado, domingo, segunda. Bom, façam uma reunião ali. Abram uma sessão informal do Congresso Nacional ali, senadores e deputados. Não só os da oposição. Estou falando de todos que querem defender a democracia, independentemente de qual partido sejam. Mas apareçam, se manifestem, honrem o Congresso Nacional, honrem a Constituição Federal. Porque do jeito que está... Em 68, era um punhado de deputados que pertenciam ao PMDB. O pessoal da Arena, que tinha um mínimo de dignidade, votou contra a autorização para processar o Márcio Moreira Alves, e eles fizeram isso numa sessão do Congresso. O Congresso tem que ser reaberto
pela oposição, pelos que têm dignidade, têm de exigir a devolução do material apreendido, um pedido de desculpas e a volta à normalidade constitucional. É isso que eles têm de fazer imediatamente, não tem que esperar nem marcar data. É já. É já. Você não pode defender a democracia levando em conta o calendário gregoriano, como eles estão fazendo agora. Então, amanhã é sexta, a semana parlamentar terminou, sim, claro. Eu tenho que visitar as bases, volta para Brasília. É situação de crise, é grave. Já chega o caso do deputado que foi preso à revelia do Congresso. A revelia não, com a colaboração, no pior sentido da palavra, do Congresso. Que continua preso, o deputado anistiado pelo presidente da República. Até quando vai acabar vai essa humilhação imposta ao Congresso? Pois é, Silvio, uma informação que chegou aqui agora há pouco, que vai um pouco em linha com o que disse o Piotto. Carlos Jordi, senador, que é líder do PL no Senado, disse que vai convocar uma reunião de líderes para discutir, Carlos Portinho, perdão, para discutir um posicionamento a respeito desse caso. Isso é evidente. Isso é alvissareiro. É uma sinalização. Sim, claro, é preciso fazer alguma coisa. O Rodrigo Constantino acabou de trazer um dado importantíssimo. Ele quebrou o sigilo do líder da oposição. Ele tomou o celular e o computador do líder da oposição. Isso acontece na Venezuela, onde você vai e toma. Daqui a pouco ele pode mandar prender um parlamentar sem autorização do Congresso. Como é que você toma elementos de um outro poder sem a anuência da casa, sem que o plenário autorize isso? Outra da notícia na tela. Ministro do Lula tem contas bloqueadas por dívidas eleitorais. É isso mesmo. Alexandre de Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo Lula, teve suas contas bloqueadas por dívida de campanha, remanescente desde 2014. Quando Padilha concorreu ao governo do estado de São Paulo. A origem da dívida é uma ação movida pela Analítica Amaral e Associados Comunicação LTDA, cobrando 1,65 milhão por serviços de assessoria de imprensa prestados naquela campanha eleitoral. De acordo com os termos do contrato, o pagamento deveria ser feito em 3 parcelas, mas apenas 900 mil foram pagos. O Partido dos Trabalhadores de São Paulo assumiu a responsabilidade pela dívida. No entanto, não cumpriu o pagamento devido à pendência de um recurso judicial. CGU não indica autor de fraude em cartão de vacina de Bolsonaro. Controladoria Geral da União concluiu que registro é falso e ex-presidente não se vacinou em São Paulo. Como sempre, investigam e nunca acham nada contra Bolsonaro. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.